Pronto? Hoje a noite aqui está muito iluminada. Eu tenho uma convidada que a gente tem que suspirar. Você quer que eu fale quem é? Luana Pinheiro. Gente, esse lugar aqui está tão perfumado, está tão iluminado, que a gente fica até emocionada para apresentar, porque é a verdade. É uma história para a gente suspirar, se emocionar e carregar como inspiração. Você vai saber detalhes de uma mulher de aço, de uma mulher que enfrentou muitos desafios e com uma trajetória para tirar você da cadeira. Você não pode perder a conversa de hoje. Com vocês, nessa noite maravilhosa, Luana Pinheiro. Seja bem-vinda! Oi, Vilma! Ai, que prazer Deus estar abençoe. aqui, que É um alegria, prazer ter viu? você Obrigada aqui. por todas as palavras de carinho e vai ser um bate-papo incrível, viu, gente? Pega a cadeira e vem com a gente. Ai, que delícia! Eu quero que você fale primeiramente sobre a Luana mulher. E depois você fala da sua trajetória profissional, que a gente tem aqui, ó, muitas perguntas para todas ali, ó, ficar muito inspiradas. É para, de fato, tirar a mulherada da zona de conforto. Eu costumo dizer, Vilma, que todo mundo tem uma história de dor, uma história triste, né? Mas a gente cresce na dor. E foi assim comigo. Eu tenho 38 anos, sou mãe de 2 filhas lindas. A minha primogênita com 22 Uau! e a minha caçulinha com 10, vai fazer 11 agora. Eu fui mãe aos 16 anos. Eu tive uma gravidez precoce, não planejada, foi um susto. E junto com a gravidez, é incrível, viu, gente? Mas é verdade, tá? Em uma semana, que foi quando meu pai descobriu a minha gestação, a minha vida mudou em uma semana. Em uma semana, meu pai descobriu que eu estava grávida. Em uma semana, eu mudei de cidade. Eu fui para São Paulo, capital. Eu saí da escola. Eu fiquei longe da minha mãe. Eu perdi casa, quarto, cama, tudo. A minha vida mudou em uma semana, que foi quando meu pai descobriu a minha gestação. E eram tempos mais difíceis. Sim, e eu imagino que foi uma das dores mais profundas, assim, do que o meu pai sentiu na vida, porque eu não tenho dúvida de que ele me ama e que foi uma decisão. Ele decidiu que naquele momento o melhor era me tirar da nossa cidadezinha, pequenininha, com um pouco mais de 11 mil habitantes, para proteger o meu nome, para proteger a minha educação, meu berço, os valores na quais ele sonhou para mim, né? Eu sou grata por isso, né? Por toda essa história. Sou apaixonada pelo meu pai. Na realidade, tudo isso foi uma força para você, para tornar a mulher que você é hoje. Vilma, em momento algum, quando eu conto a minha história, e aqui, obviamente, vai ser muito resumida, né? As pessoas me perguntam, e você nunca sentiu raiva do seu pai? Jamais. A minha educação nunca permitiu que eu tivesse qualquer rancor, remorso, trauma. Não tenho trauma nenhum com a minha história. Eu amo a minha história de vida. Eu sou resolvida com a minha história de vida. E o meu pai é um dos homens mais incríveis que eu tenho na minha vida, porque eu tenho outro homem hoje, né? E nós vamos falar dele já, hein? Meu pai é meu grande amor, meu grande amigo. E é isso, então eu passei por um processo de engravidar, de gravidez precoce, me tornei mulher muito rápido. Muito Foi precoce, cedo. Foi precoce também essa transição de menina, né? Eu tive um ciclo da minha vida, um período da minha vida interrompido. Imagina que as adolescentes de hoje, com 16 anos, eu não imagino uma adolescente, olhar para uma adolescente e saber que já é mãe. Mas mesmo assim eu não desisti, né? Eu só tinha na minha vida uma filha pequenininha para eu cuidar e o desejo de trabalhar e conseguir arcar com a responsabilidade básica de sobrevivência minha e dela. E daí a minha história de vida profissional começa. Isso dá um livro, hein? Dá. Né? Vamos mexer isso? Isso dá um Dá, livro. Dá.
E conta para nós, depois desse fato, depois do nascimento, depois de você superar toda essa fase, o que você fez primeiramente? Você pensou em cuidar da tua filha ou já se lançar no mercado? Como que foi? No início da minha carreira, eu não tive escolha, não tinha opção. Como eu te disse, eu era uma menina de 16 anos que morava de favor na casa de um parente, né, em que eu sou grata eternamente. Mas naquele momento eu não pensava em carreira, não pensava em empreendedorismo, eu só pensava em cuidar. Na verdade, eu pensava em eu preciso de um trabalho, eu preciso ganhar dinheiro para pagar um aluguel e ter a minha vida com a minha filha sem incomodar ninguém. Sem incomodar ninguém. Então, quando as pessoas me perguntam, né, você sempre quis empreender? Nunca foi meu sonho, nunca desejei, porque era muito distante da minha realidade, da minha situação de vida. Eu só aproveitei todas as oportunidades que eu tive na vida e a primeira foi o meu trabalho. Eu amava o meu trabalho. Eu entregava aquilo que eu era paga para fazer e muito mais, porque eu só tinha uma filha e um trabalho. A minha filha era tudo que eu mais... Era minha responsabilidade, era algo mais importante da minha vida. E o meu trabalho é o que eu tinha de melhor naquele momento, porque era ele quem ia me dar condição de cuidar dela. Então, respondendo a sua pergunta, eu não pensava em carreira, não. Eu pensava em me dedicar para eu não perder o emprego, para eles gostarem da minha performance, para dar tudo certo naquele trabalho, que inclusive era longe de verdade. Meu vale transporte, na ocasião, eu não usava, eu comprava caixas de leite para deixar para ela poder tomar o leite, porque quando eu comecei a trabalhar na rua como street market, minha filha tinha 2 meses de vida. Meu Deus, foi logo no início. Eu ainda tinha, foi um parto cesárea, então eu ainda tinha cicatrizinha, né? As pessoas falam de resguardo, né? Imagina, eu tinha um bebê de 2 meses. E tinha que sustentar esse bebê e a mãe do bebê. Não foi nada fácil, mas... eu nunca me lamentei ou me vitimizei. Aquela era a minha realidade. Então, eu não tive, de verdade, viu? Eu não tive tempo, eu não tive oportunidade de me lamentar. Porque eu não tinha para quem fazer isso. Era literalmente eu e minha filha. Quem ajudou? Parente. Uma irmã mais velha. Minha avó, ainda, né, em vida, me ajudava muito com conselhos. Um tio ou outro, né? Sempre vem para poder... te dar um apoio moral, mas assim, a situação em si, a responsabilidade do meu erro de engravidar tão jovem, porque foi um erro. Nenhuma mãe quer que o filho engravide na adolescência, né? E eu errei. E acho que por isso que eu não tinha tempo, eu não tinha como falar, chorar, mingar para ninguém aquela situação. Era a minha vida real. Eu entrei naquela situação e só eu poderia sair dali. Que guerreira. Né? E qual é o nome da primeira princesa? Miss Lene. Miss Lene. E vou te contar. Esse negócio de empoderamento é desde quando eu sou novinha, porque antes mesmo de namorar ou de ter filho, eu sempre falava que a minha primeira filha chamaria Miss Lene. Que lindo, que lindo. E a segunda? Mariana. Mariana. E qual a idade delas hoje? São 11 anos de diferença uma da outra. Planejada, a segunda foi planejada. Muito, muito querida, me preparei toda para a gestação, para o pré-natal, acompanhamento médico, e fiz uma laqueadura, né, no mesmo momento, porque depois que eu me tornei mãe e mulher muito rápido, eu comecei a planejar o que eu queria para mim e para as minhas filhas. Né? E o meu desejo de não ser mãe mais veio aos 27 anos. Aí eu laquei para não ser mãe mais. E nós vamos ter ali, quase no finalzinho, nós temos perguntas sobre as filhas, tá? Aguenta coração. Tá. E falar em coração, gente, nós temos aqui um pessoalzinho aqui, ó, forte aqui no chat. E temos elogios já. A Maiara Mioto dizendo, e eu aprovo e bato palma e tô com você. Ela tá dizendo, amiga linda. Que linda. E é beijo, mesmo, amiga. é linda demais. E a Larissa Fernandes dizendo,
orgulho de você, amiga. Oh, um beijo, Coraçãozinho para meninas. ela, coisa linda. E é isso, gente. Que coisa gostosa, né? E é isso. Nós teremos algum sorteio para alguém que lá no chat falar alguma coisa, colocar a Luciana, a Vilma. Tem alguma coisa para Tem. sortear? Vamos sortear? Vamos sim. Vamos. Vamos sortear, fazer 2 sorteios, O que então. que eles têm que escrever lá para a gente saber quem está participando? Luciana, eu quero. Eu quero. Luciana, eu quero. É Aham. isso aí. Você, porque temos 19 pessoas aqui plugadinhas ouvindo toda essa história inspiradora. Então, você quer participar do sorteio? Nós não vamos fazer o sorteio hoje, mas você que no chat aqui ao vivo escrever Luciana, eu quero, aguarde, que não é pouca coisa não, tá? Aguarde que estaremos fazendo o sorteio somente das pessoas que escreverem Luciana, eu quero. Se você está Luana. ouvindo... Luana, eu Luana. Luciana é a maravilhosa que eu entrevistei semana passada. Minha amiga, Luana. inclusive, viu? Tá vendo, Cheirosinha. Lu? É Lu pra lá e Lu pra Um cá. beijo, É cheio de cheirosinha. amor, é cheio de amor. Ó, Luana, eu quero. Se você escrever Luana, eu quero, você pode ganhar. Se não escrever, você vai ficar chupando o dedo, tá bom? São 2 sorteios, tá? 2 sorteios, gente. A pessoa que ganhar... Duas pessoas. pessoas. 2 queridas. Então, olha isso, quanta oportunidade que você vai ter. São 2 sorteios. Escreveu Luana, eu quero, pronto, já ganhou, tá bem? O Lu, é o seguinte, nós já sabemos da sua gravidez na adolescência que você já nos contou. Depois de tudo isso, você foi trabalhar com street marketing. Porém, você teve uma graduação. Sim. Como que foi? Conta Sim. pra nós. É incrível, porque eu já me achava... Você sabe que o trabalho dignifica o ser humano, né? Então, quando eu paro para refletir, antes eu fazia isso com muita frequência, hoje não tenho tanta frequência mais para refletir. Eu gosto muito de caminhar, e aí eu fazia as minhas caminhadas refletindo o meu passado e buscando aquele equilíbrio. Sou um pouco zen, Ai, que delícia. gosto dos meus momentos de solitude para refletir a vida, né? E eu pensava muito na minha história, Vilma, e eu me orgulho muito, porque eu comecei a fazer faculdade com quase 30 anos. E eu fiquei muito na dúvida entre direito e nutrição. Direito, porque a vida, né, começar muito cedo me colocou em ambientes com pessoas muito fortes, que se comunicavam muito bem, né? Então eu acho que eu tenho um posicionamento legal, e estudando, né, absorvendo uma técnica disso, eu acho que eu seria uma grande advogada. Só que eu comecei tarde. Então, a minha preocupação era, além de 5 anos de direito, eu vou precisar me dedicar ao OAB. Porém, eu tenho 2 filhas, eu preciso trabalhar, porque foi eu quem paguei a minha faculdade, né? Eu estudava em aeroporto, quando eu viajei bastante, eu viajei durante alguns anos pela empresa na qual eu trabalhava, ministrando, desenvolvendo treinamento, ensinando a vender. Então, eu estudava em aeroporto, chegava no outro dia para a faculdade fazer prova. Então, naquele momento, eu pensei, não pode ser direito, porque senão eu vou começar minha carreira, né, com mais de 40 anos, até ganhar nome, até fazer... Exato, você fez certo. E aí, a nutrição é algo que eu sempre tive muita curiosidade, porque a minha mãe, quando eu era jovem, ela era uma mulher obesa. E eu lembro que a minha mãe, ela era uma mulher linda, e eu sou a 3ª filha, né? E minha mãe nunca foi uma mulher que comia o tempo todo, que comia muito. E eu não entendia, mas eu acompanhava o sofrimento da minha mãe com a obesidade, sabe? E aquilo me tocava, porque era minha mãe, né? Eu sou muito apegada com a minha mãe. Sim. E eu lembro, assim, de situações na qual a minha mãe andava comigo e olhava alguém que já estava, uma outra mulher que também era obesa, e falava, filha, eu tô igual ela, ou eu tô, né, se comparando. E aquilo partiu meu coração, às vezes ela tava até maior. E eu falava assim, não, mamãe, acha... Então, um pouco da nutrição veio, sim, por conta da minha infância, daquela coisa de entender, de ver a geladeira da minha casa cheia de remédios para emagrecer.
E aos 13 anos eu já comecei a fazer dieta, todas que você imaginar na sua vida. E eu tinha uma mentalidade de não poder ser uma mulher, fisicamente falando, que não gosto de mim, porque senão eu ia sofrer como eu via, né, como eu acompanhava na minha infância. Então eu falei, vou estudar nutrição, quero entender um pouco. Amei, exerci a função, pandemia, onde todo mundo... eu fazia parte de um grupo de WhatsApp com nutricionistas do Brasil todo. Logo na pandemia eu me formei nesse ano, aluguei um consultório na Redentora e logo em março veio a pandemia. Então você imagina toda a reserva que eu tinha investido ali. Eu fazia parte de um grupo de WhatsApp com os nutricionistas reclamando da pandemia e fiscalização fechando. Meu Deus. Eu tava entrando em colapso, mas eu sempre tive algo, eu sempre cuidei muito da minha energia. E às vezes, quando eu tô muito pra baixo, eu falo, Luana, você não é assim. E aí eu saí do grupo e pensei, se esse grupo de WhatsApp me influencia negativamente, eu vou criar um grupo e vou influenciar mulheres positivamente. Cheguei a ganhar R$11.000 em um mês, atendendo mulheres pelo grupo de WhatsApp. Comecei simples, né? Acho que na época eu cobrava R$60, 30, nem me lembro. Acho que o primeiro foi até gratuito, eu não lembro. Mas foi incrível, porque chegou um momento que eu fiz até o maravilhosa Mente Magra 1, 2, 3, 4, não 5. acredito. Que lindo. E agora a Mayara Mioto toca. Né? Ela tocou. A Mayara, gente, você não sabe. Mayara tem uma história de vida linda. Não, falar em Mayara, olha isso aqui de Eu Quero. Meu Deus! E para você que está entrando agora, a Luana, ela vai sortear 2 presentes para você que está aí nos assistindo, tá? Então, o que você tem que fazer? Só escrever, Luana, eu quero. Luana, bem forte, igual ela falou aqui, ó, maravilhosamente. Então, escreva aí, Luana, eu quero, que você e mais uma linda pode ganhar o presente que ela vai deixar aqui, que a gente vai sortear depois e nos stories você vai ficar sabendo, tá? A gente só não vai fazer hoje, porque hoje é dia de papiar, tá bom? Então, continue entrando, chama as amigas. Gente, chama todo mundo aí. Chama, gente. O que é isso? Então, vamos lá. Explica para nós, Luana, qual foi o maior desafio que você enfrentou quando você e seu pai, a família toda, descobriu que você ficou grávida, que você precisou sair do seu conforto, do seu lar, da sua casa e teve que ir para algum lugar. Afinal, você estava grávida. Qual foi o maior desafio que você enfrentou se vendo sozinha? A falta que uma mãe faz na vida de um filho. Porque a minha mãe, na ocasião, também estava grávida. Jura? Eu tenho uma irmã da idade da minha filha, que é minha filhada. Gente. E a minha mãe é a pessoa mais incrível que eu já conheci na minha vida. A minha mãe é uma das mulheres mais sábias que eu já... Não é porque é minha mãe e a minha admiração por ela não é como filha e nem como mãe, é como ser humano. E a minha mãe, naquele momento, ela poderia, acho que hoje, né, separar do meu pai e me acompanhar, vamos, filha, e... Não que minha mãe seja uma mulher submissa, não acho. Acho a minha mãe uma mulher sábia. Porque se ela fosse desesperada, emocionada, ela teria deixado tudo e talvez o remorso de acabar com o casamento da minha mãe, com a família da minha mãe seria maior. Mas eu era uma menina, né? Sim, tô imaginando. Eu ganhei a minha filha com 16, mas eu fui embora da minha cidade com 15. Então, a minha mãe sofreu mais do que o meu pai, eu tenho certeza. Nossa. Acho que a minha mãe sofreu mais do que eu. Não, imagino. Verdadeiramente falando. E você falou tudo. Se ela é muito sábia, porque senão teria largado o pai e tudo que ela tinha e corrido atrás da filha. Falar, não. Mas ela foi sábia. Viu-me naquela época, 2001 e 2002, a rede social não existia dessa forma. Não. Era o Orkut, eu nem tinha. Eu peguei o finalzinho do Orkut porque eu não tinha ferramenta para usar.
Telefone, minha mãe já não tinha telefone em casa, então eu ligava, a gente se comunicava por pouquíssimo. Foi um ano sem reencontrar os meus pais. E então o maior desafio foi a falta que a minha mãe me fez. Porque assim, quando você vive com a sua mãe, você tem ela ali, né? Acho que é minha, né? Eu amo, é minha mãe, ela tá aqui comigo, ela prepara o meu jantar. Eu tenho histórias, memórias com a minha mãe de pegar um copo de leite e colocar um chinelo do lado do copo pra mim ir pra escola e não passar mal na escola. Mas quando a gente tem do lado, em uma semana eu perdi tudo, né? Eu perdi a minha mãe, eu fiquei um ano sem ter contato com a minha mãe. E ainda assim, nessa circunstância, a minha mãe, ela foi a melhor mãe do mundo, porque ela ligava num lugar para falar comigo, porque não tinha telefone aonde eu estava. Eu lembrei, na minha casa tinha, onde eu estava, não. E eu lembro que uma vez chegou R$ 10 no envelopezinho com a letrinha dela, tudo. Para te ajudar. Então, assim, eu acho que foi o maior desafio. Por isso, hoje eu sou completamente apegada, apaixonada. Meus pais, assim, são... Tudo. Tudo, tudo. Você chorou muito? Muito! Todos os dias, durante um ano e meio, eu acho. Muito. Chorava, muito. Acho que ninguém nunca me perguntou isso. Mas eu chorava todos os dias. Meu Deus. Sozinha. Não foi fácil, não foi fácil. Não foi, mas eu chorei muito, chorei. Acho que todos os dias da minha vida. Agora, ela chora de alegria, porque tem certeza que as bênçãos continuam caindo na vida dela, porque ela é isso, gente. Só quem tá perto que sente essa energia boa, maravilhosa, não é? E você que tá chegando aí, ó, sai, entra e sai, chama as amigas, porque quem escrever Luana Eu Quero vai concorrer a 2 brindes. Então, 2 pessoas vão ganhar, tá? Tem muita gente aqui que colocou Luana Eu Quero, que tem, ó, a Zuleide Rousseff, a Maiara Mioto também quer, a Larissa, a Mariana Omote de Almeida, Mislene Moura, sua filha? Um beijo, vida! A Beatriz Pinheiro. A minha irmã. A Carla Azul. A Luciene Pereira Valério. Show de Cruz. Acho que é isso que fala. Show de Cruz. O canal da Sofia. Quem mais? DJ Tiaguinho. O pessoal de Cardoso. Tá todo mundo escrevendo ali. Luana, eu quero. Isso aí, gente. Porque depois a gente vai escrever todos os seus nominhos aqui e vamos sortear, tá? E vamos lá para esse bate-papo maravilhoso. Como é que o trabalho de street marketing mudou a sua vida? Eu vou usar até uma palavra bem comum, né? Nada business, nada empreendedora. Eu caí literalmente de paraquedas na atividade comercial. Hoje eu sei que foi um plano de Deus, mas veja, eu vim de uma cidade muito pequenininha. 11 mil habitantes. Então assim, até hoje lá não tem esse mundo que eu vivo hoje, não tem Jamais. Na minha cidade, não tem. De você colocar uma equipe com 8 pessoas na rua para abordar cliente, levar cliente e ajudar cliente a comprar, enfim. Isso foi em São Paulo, em São Caetano do Sul. Eu trabalhava num túnel de uma estação de trem. E eu lembro como se fosse hoje que no dia do teste era muita gente. E o meu supervisor, quem estava me olhando, chamava Carlos, né? E eu precisava tanto daquele trabalho que ele falou assim, olha, para mim e para as outras candidatas, vocês precisam abordar pessoas na rua, fazer uma pesquisa com a pessoa e trazer essa pessoa, convencer essa pessoa de entrar aqui dentro da nossa escola. Consequentemente, quando eu levava a pessoa, alguém lá de dentro continuava o fluxo. Tentava vender, encantar o cliente e vender algum produto para ele. Eu fiz no teste 55 pesquisas e eu lembro das perguntas até hoje. Todas. Gente. 55 pesquisas e levei 8 pessoas. E ele chegou em mim em um momento, numa tarde, e disse assim... Aí eu fui lá. Falei assim, calma.
você tá indo bem. Porque eu abordava desesperadamente as pessoas, porque aquele emprego tinha que ser meu. Eu era a que mais precisava daquele emprego, né? Eu tinha necessidade. E na minha cidade nunca tinha visto aquilo. Eu nunca tinha visto pessoas com prancheta abordando para fazer pesquisa. Que rádio você ouve, que shopping você frequenta, que curso que você tem. Na minha cidade não existe isso até hoje. E eu digo que eu fui uma boa aluna. Eu recebi uma cartilha e tudo que me mandavam fazer, Vilma, eu fiz. Sem questionar. Hoje a gente tem essa coisa de, na nossa gestão, por exemplo, de ouvir muitos nossos colaboradores, de deixá-los, né, dar a opinião. E naquela época eu lembro que eu não dava opinião de nada, porque eu não entendia nada. Eu estava ali para fazer o que eu era paga para fazer. E deu muito certo ser uma boa aluna. Que coisa boa. Não fui em momento algum invasiva, nunca estive contra a opinião de todos. E sempre entreguei resultado, porque eu precisava trabalhar. Era uma necessidade. Era uma necessidade. Eu necessito desse trabalho. E você agarrou com unhas e dentes, e você quis para a sobrevivência e para vencer na vida. Que coisa linda, gente. E era longe de casa. Fantástico. E longe, né? Era. Muito longe. Muito. Meu Deus. Eram 2 ônibus para ir, 2 para voltar, ou um para ir mais um trem. Meu e para Deus, voltar é um longe trem. mesmo. Era. Eu morava em Ribeirão Pires. Não, era longe. Ribeirão Pires? Eu morava em Ribeirão Pires e o meu trabalho era em São Caetano do Sul. Lá, Ribeirão Pires, grudado num Guarujá? Paranapiacaba, Rio Grande da Serra, São Bernardo. Meu marido morou lá. Nossa, lindo lá. Frio, lindo. Friozinho, gostoso. E quem ou quais foram seus mentores que disse: eu acredito nela, eu boto fé nessa mulher. Nessa mulher não, nessa menina, nessa garota. Ao longo da sua vida, quais foram ou qual mentor que você pode enaltecer e falar: esse acreditou em mim? Nunca ninguém me perguntou isso também. Podcast com Vilma Birelli. Muito bom! Ao longo da minha trajetória, eu encontrei pessoas muito especiais, né? Eu gostaria de falar a minha mãe novamente, acreditou em mim, mas a minha mãe nem sabia o que estava se passando lá, né? Foi 1 ano longe dela. Eu vou falar a primeira, então. Foi a minha avó. Que delícia! Minha avó era sistemática, mas ela gostava, a gente tinha uma afinidade. Eu sou muito carinhosa, né? Eu gosto muito de servir. Assim, eu gosto de ter a sensação que o outro está feliz. E quando são meus, então, é aí que eu gosto de servir mesmo. Então, eu tinha um contato. Minha avó faleceu e eu ainda sei o número de telefone dela de cor. Olha, né? só. E a minha avó era séria, brava. Mas nós tínhamos uma relação muito, muito, muito bonita. E a minha avó, ela, no fundo, assim, nós fomos para a igreja juntas, e a gente tinha conversas. Eu lembro que ela tinha medo que minha barriga ficasse com estria, então eu lembro que ela passava óleo de rosa mosqueta na minha barriga. E quando a minha filha nasceu, ela também esteve ali perto, sem fazer muito financeiramente falando, né? Mas a minha avó, ela sabia que eu ia dar a volta por cima. Que coisa boa, ela acreditava. Ela acreditava e ela me demonstrava isso, pedia pra eu ter calma, vai dar tudo certo. E isso no grau parentesco, né? Era minha avó. Agora, trabalhando mesmo na atividade, eu tenho pessoas incríveis. O primeiro, eu não sei o que houve com a vida dele, mas foi o Carlos, a pessoa que me avaliou, porque tinha, de fato, muita gente querendo aquela vaga e eles não estavam contratando muitas pessoas. Então, eu agradeço. Eu nunca parei para pensar, tá? Você me fez refletir agora. Que bom. Mas o Carlos foi o primeiro contato que eu tive. Uma mulher chamada Patrícia, que nós continuamos... Ela era minha gerente na época. E ela encontrou alguma coisinha diferente em mim e tome-lhe responsabilidade, né? Ela me jogava... Tudo eu tinha que fazer ali. E foi muito bom. E aí a Patrícia... eu também devo isso para ela. E a Viviane Arcolesi, que eu tenho contato até hoje, que foi uma das pessoas... Ela é completamente diferente de mim. Na gestão de pessoas, na vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem valores muito parecidos. E a Viviane foi a última que
Eu poderia falar os empresários, donos, que também são queridos, mas que eu convivia e que tinham um olhar para mim eram essas pessoas. O Carlos, que foi quem me deu a oportunidade, que ele estava selecionando, a Patrícia e a Viviane Herculese. Que lindo, que lindo. Então, manda um super beijo para elas. Não sei se você ainda tem contato, mas de repente esse vídeo chegue até elas. E é tão gostoso esse carinho, porque é um carinho de gratidão, é um carinho de uma homenagem para a vida. Então, Carlos, eu não tenho contato porque eu só tinha 16 anos, né? Mas eu lembro perfeitamente do rostinho dele, de quanto ele era simpático, agradável, profissional, competente. Eu desejo que tudo de mais lindo na sua vida. Deu certo, ó, a oportunidade que você me deu. Paty Santana, de São Caetano do Sul, que guerreira. A Patrícia já tinha 3 filhos. Olha e só. Tinha uma vida assim, ó. Ela era uma profissional que quando ela chegava lá na empresa, ela deixava tudo lá para dar problema para fora. Ela me inspirou muito. E a Viviane Herculese, que eu tenho contato, sigo ela nas redes sociais, é uma mulher inteligentíssima, séria, bem séria. E é uma inspiração. Eu mandei outro dia um rios para ela, né? E vi um beijo. Obrigada por tudo. Olha, agora nós vamos falar, gente, sabe do quê? Franquias. E você que está aqui, ó, olhando e entrou agora e não sabe que já pode ganhar um presente, então vai colocando aí, ó, escreve aí no chat. Luana, eu quero. Luana, eu quero. Você e mais outra lindona pode ganhar um presente maravilhoso, tá? Então, a Alessandra Rodrigues aqui, ó, prima. colocando. A Maria José. Olha lá, maravilhosa. Colocou até maravilhosa, que ela quer ganhar. A Giovana Oliveira. Que coisa linda. É isso aí, gente. Vai entrando, vai entrando. Agora, nós vamos falar de franquias. Gente, tem 2 presentinhos aqui, ó. É meu, tá? Esse é meu, não é do sorteio, tá bom? E nós vamos falar de franquia. Lu, o que motivou você? De onde veio o desejo, a inspiração ou um pensamento? Eu quero entrar no ramo de franquias. Conte para nós. A gente já vai falar as marcas ou ainda não? Você já pode falar? Pode falar, né, gente? Porque é tanta coisa aqui que a gente vai conversar. Já vamos falando para você ver que mulher maravilhosa, poderosa, tudosa. Né? E outra, de aço, uma dama de ferro, uma dama de aço em todos os sentidos. E ela vai começar falando aqui o que realmente a motivou a entrar no ramo das franquias. Como começou e quando foi? Vilma, por incrível que pareça, esse meu primeiro emprego era uma franquia. Jura? Quando eu te falo assim, eu caí de paraquedas, mas Deus tinha um propósito. E na situação, no início da minha carreira, sonhava em ser. Eu nunca sonhei em ser franqueada. Só queria trabalhar. Eu só queria trabalhar e sustentar, pagar aluguel e sustentar minha filha. Meu nome é trabalho. Exatamente. Meu sobrenome é hora extra e era, tá? E era. Então eu fiquei. A minha trajetória inteira foi em franquias. 2 anos da minha vida apenas que eu parei para vender carro. Pode falar marca, não? Né? Pode, aqui é livre. Rodobens, que foi delícia. Uma escola também. Me destaquei também, amei, a experiência foi incrível, ganhei dinheiro. Mas o meu negócio é franquias. Que coisa linda. E aí, nesse período, eu comecei com 16, eu tenho 38. Então, eu passei por vários departamentos. Eu cresci, eu me desenvolvi muito no negócio, né? Então, eu comecei como street marketing, depois eu trabalhei no telemarketing, depois eu fui para venda de mesa, para divulgadora, consultora, depois eu fui para líder, depois eu fui para gerente. Quando eu vi, eu trabalhei 8 anos numa única empresa, para você ter ideia. Poxa! Então, eu passei por todos os departamentos, eu já fui tudo dentro de uma área comercial de uma franquia, menos a dona. E a minha grande, você me perguntou sobre pessoas, oportunidades de acreditar. Eu também nunca tinha sonhado em trabalhar em uma franchise, em uma franqueadora. Porque trabalhar numa franquia é uma coisa e trabalhar sendo o franqueador é outra. E eu tive a honra de trabalhar na Movedu, que é uma empresa renomada, né? Presidente Rogério Gabriel. E
na época, né, o meu diretor, Guilherme Mainardi, um cara que apostou muito, acreditou muito em mim, assim, com o olhar dele eu já sabia se ele aprovava ou não determinado material. Então, eu nunca sonhei em ser franqueada, mas eu sempre recebi muita proposta. Bahia, Rio Grande do Sul, Espírito Santo. Então, o que que acontece com a franquia? Muitas vezes, quem investe em uma franquia tem o dinheiro, mas não entende da operação. Às vezes, ele tem 250, 300 mil, mas ele nunca vendeu na vida dele, né? Então, alguns franqueados precisam muito de um profissional descolado, Sim. com experiência mesmo, assim, na De mala. ter vivido. De ter vivido. Então, essa experiência na qual eu vivi desde os 16 anos, eu era muito assediada para ser sócia, De qualquer negócio. inclusive de concorrência, né? Teve uma proposta que foi, quase que eu fui para Americana, né? Que foi, assim, tentadora. Ai, que né? delícia. E eu hoje, tomara que minha mãe não esteja vendo esse vídeo, mas eu não fui pelos meus pais. Eu já acho que eu vivo longe deles. E tem coisas na vida que dinheiro não paga, né? Verdade. Eu ficaria mais distante. Não fui. Mas então, o que aconteceu foi que eu nunca desejei. Eu sempre trabalhei. E trabalhando muito, eu sempre recebi convites. Convites e convites. Venha ser minha sócia. Inclusive, antes de entrar nessa marca, que foi a primeira que eu entrei, eu tinha uma proposta de sociedade para São Paulo, capital, para ser sócia em uma escola lá. E também uma na Bahia. E eu não quis, né? Eu quis mudar um pouco o produto, a marca e viver novos ares. E eu acho verdadeiramente que eu estou no meu lugar. Que Mulheres, coisa beleza. linda. Gente, duas marcas feras. Ela vai falar na ordem qual foi a primeira e depois qual foi a segunda. Royal Face. Foi a primeira. Ai, que gostoso. Nós trabalhamos com harmonização, aliás, é a número 1 do Brasil, tanto para homens como para mulheres. Considerando que o nosso público é 85% feminino, me vejo sim, na minha super vontade, é a minha cara. Eu sou vaidosa, sem exageros, né? Mas é muito gratificante. Eu amo trabalhar com mulheres, eu amo o universo que delícia, feminino. eu também amo. Então, a Royal Face, e eu trouxe um presente lindo pra você de lá, tá? Gente, ai, que gostoso. Ó, nossa, a Clínica de São José do Rio Preto, pra quem não sabe, ela é a número 2. Nós estamos em segundo lugar no ranking, no programa de excelência, né? Olha só. Lá a gente preza por excelência em atendimento. Que gostoso. Recebemos o troféu da mão da Flávia Alessandro. Ai, jura? Foi. Que delícia. Ai, a gente fica emocionada, né? Porque ao longo da vida, a gente é mais de dar do que receber. E quando a gente recebe, o coração aqui pula. Eu sou assim. Nossa, muito obrigada. Que delícia mesmo. Eu sou assim. E ainda mais sem esperar, a gente fica, né, mais emocionada ainda. Que Deus te abençoe. Amém. Muito linda, muito linda. E agora vamos para a segunda. Gente, Convex Joias. Essa tem 38 anos no mercado. Meu Deus. Quase. Eu que sou novinha nela, mas ela já é. E você sabe que a Convex também foi outro grande presente, assim. Lá nós não somos só franqueados. Nós somos master franqueados. Eu e Gustavo. Gustavo é meu sócio. Lá nós ajudamos a expansão desse negócio. A marca a história da Convex fala por si só. É incrível. Aliás, eu vou te deixar um convite para você conhecer o showroom. Eu vou. De uma elegância. É incrível, assim. E o negócio é muito bom. Trabalhar com joia é altamente lucrativo, né? E é delicioso. Então, tudo que eu trabalho hoje eleva a autoestima. Tanto a joia quanto o procedimento. Então, Que eu tô mulher! realizada. Que mulher não abre um sorrisão quando fala de joia e estética e tratamento. As pessoas ainda, Vilma, confundem, né? Eu precisei estudar, fazer curso, fizemos uma semana intensa de estudo, porque as pessoas... semijóias. Não, a gente trabalha com aço, 316L, prata, 925 e ouro.
não trabalhamos com semi-joia. Olha só, E o que as pessoas é não joia sabem, mesmo. e o que as pessoas não sabem é que muitas vezes você encontra eu trouxe para você prata. Ui, meu Deus! E o que as pessoas não sabem é Que que muitas delícia! vezes o valor de uma prata, um brinco bonito, leve, sutil, delicado, é o mesmo preço que você paga numa semijoia, às vezes até mais barato. Olha só, Né? é Então, bom assim, saber isso. eu não sabia. Você foi Não aprender. sabia. Eu só usava semijoia, agora eu vivo de joias. Que coisa linda, gente. Eu tô vendo aqui o brilho, é lindo, 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 lindo. E você que tá entrando, tá saindo, tá entrando, olha, se você Fica. for espertinha, você vai pegar o seu dedinho e vai escrever: Luana, eu quero, minha linda, maravilhosa, eu quero. Ô, Vilma, vamos mudar? Vamos colocar assim, ó. Ah, Eu quero uma joia. Ou eu quero um botox. isso mesmo, É isso isso. mesmo. Então, quem quer ganhar o Botox, vai colocar eu quero um Botox. Quem Pronto. quiser ganhar a joia, escreve eu quero uma joia. Se você quer os dois, escreve os dois, gente. O nome de vocês, quem escreveu na frente Luana eu quero, já está concorrendo, certo? Mas quem quiser Continue escrevendo. especificar, escreva. Chame as amigas. Porque se as amigas ganhar a joia, você pode pedir emprestado. Então, ó, vai que cola, né? Chama as amigas. Aqui não tem concorrência, aqui não tem chateação, aqui não existe inveja. Aqui a gente é amigo e amigo usa tudo do outro amigo, tá bom? É assim. Gente, vamos lá, que tem tanta pergunta para essa maravilhosa. Agora, vamos lá. Como é que você equilibra sendo essa mulher de aço, essa mulher vitoriosa, guerreira? Como você concilia hoje a tua vida familiar, a tua vida de trabalho e a pessoal, que é só a Luana? Na sua solitude, a Luana, como é a gestão disso tudo aí? O Gustavo, meu sócio, ele costuma Vamos, falar... ó, tá ouvindo esse nome? Tá. Ele costuma falar pra mim que eu sou muito intensa, e eu sou. Eu não sou a gestora. Pode estar errado? Pode. Critiquem, mas isso é verdade. Eu não sou a gestora que tem um número corporativo e um pessoal. Não. A Royal é minha paixão. É o meu negócio. É de onde eu trago a sobrevivência da minha filha, né? A outra já não mora comigo, né? Mora no apartamento dela. O meu custo de vida hoje não é pequenininho. Imagino. Então, eu não tenho 2 números de telefone, um para o trabalho e um para a vida É um pessoal. só, é a Luana. É. Então, se eu precisar responder cliente 10, 9 horas da noite, eu vou responder. E se eu olhei 9 horas da noite e não estou bem aquele dia para responder, eu pego e falo para minha cliente: Oi, maravilhosa, ó, agora é 9 horas, amanhã sem falta eu falo com você. Não me cai um dedo, não me cai um dente, eu sempre fui assim desde os 16 anos, foi isso que me trouxe até aqui hoje. Graças a Deus. Porém, nos últimos tempos, né, agora com as 2 marcas, eu venho controlando mais essa questão, porque eu tenho uma filha que vai fazer 11 anos, que é a Mariana, ela é linda. E hoje moramos nós 2, eu e ela. Então, o momento que eu estou com ela está sendo aproveitado com qualidade, né? Com ela. Com ela. E aí tem o Gustavo, que é meu noivo. A gente não mora junto, nós vamos casar, né? E quem sabe o vestido vai ser aqui da Érica, eu já tô toda ansiosa. Nós já conversamos sobre isso. A Érica com certeza vai saber, porque já conversamos com a Larissa, consultora maravilhosa, já demos assim alguns spoilers sobre o vestido. Sobre o então, jeito que eu muitas coisas até ela casar vai acontecer. E fazemos votos que seja aqui, porque Ateliê Vila Parque, lugar de vestido lindo, maravilhoso, a Luana viu e concorda, aprovou. E as madrinhas, todo mundo que vai lá na festa, pode vir aqui também, porque quem aluga aqui para madrinha, mãe, sogra, tem desconto. Eu só não vou falar o percentual porque você tem que vir aqui para conferir, viu? Não, e o lugar é lindo. É gente. cenográfico, não é? Chiquíssimo. Cenográfico. Muito Chique, bonito. chique. E pode continuar. Então, hoje eu tenho me policiado mais. Mas sempre que eu tenho oportunidade, se eu estiver sozinha, então,
eu atendo cliente, eu falo com o colaborador. E quando estou com a minha filha, tempo de qualidade com ela, levo na escola, tô antenada em tudo que acontece na escola. Tem o nosso momento que ela me conta, né? Tá na puberdade. Vidinha então dela. Me conta a vidinha dela, a gente dá risada, dormimos juntas. Que ela gostoso. tem um quarto dela, mas a gente dorme juntas. Com o meu relacionamento, né? Então, pode falar? Pode. Então, eu sou noiva, então o meu noivo é o meu sócio. Então, eu acho que ele me ajuda a equilibrar e vice-versa. E quando, obviamente, as pessoas, todo mundo me pergunta, todas as amigas, você não enjoa? O dia inteiro junto, vai pra academia junto, toda hora junto, né? E eu não imagino como é trabalhar um dia inteiro sem ele. É chato quando ele tem um outro compromisso, ele não tá lá. Que gostoso. Então a gente se ajuda. Eu não tenho problema, pelo menos ainda não, com essa questão E não de terá. conciliar tudo. E não terá. Tô indo pra academia, jogo, pliquebalto, né? A gente tá... E sabe por que eu digo que não terá? Porque essa luz tua já é de há muito tempo, então a tendência é aumentar, é melhorar. Então esse carisma, esse momento que você quer ter com a tua filha, com o teu noivo, família, amigos, é seu. Então a gente só tem que copiar isso aí para a vida, não é? Não é maravilhoso? E falar de vida. Explica para mim e para essas maravilhosas que tá escrevendo aqui, ó, eu quero botox, eu quero joia. Tem uma que já escreveu uma só, eu quero botox, quero joia. Isso aí, continue. Diz para nós, empoderamento. O que isso significa na sua vida? Vilma, verdadeiramente falando, eu acho que o empoderamento ele é a base da vida de uma mulher. Uma mulher que está satisfeita, que se conhece. Primeiro a gente tem que entender o que é empoderamento. Ser empoderamento não é você ser uma mulher bem-sucedida no trabalho e em casa ser um fiasco. Exato. Né? Não sou feminista e não critico o feminismo de forma alguma. Eu me acho, de fato, uma mulher poderosa, potente, tá? Para ser mais... Não vou falar poderosa não, né? Modéstia. Eu me acho uma mulher potente, que criou a primeira filha sozinha, que trabalhou muito, que trabalha muito. E olha, por incrível que pareça, não é por dinheiro. É eu. Eu amo trabalhar, eu amo estar em movimento. Obviamente que eu amo poder fazer as coisas, ter condição financeira de fazer as coisas para as pessoas que eu amo. Primeira coisa que empoderamento. Muitas mulheres confundem. O fato da mulher ser bem-sucedida, ela acha que dentro de casa ela pode ser o homem de casa. Não. Uhum. Eu sou potente, empoderada, mas eu sou uma mulher. Eu sou delicada. Eu não posso falar gritando com meu parceiro, nem com as minhas filhas, nem com a minha mãe, nem com meu pai, porque aí esquece. Se as pessoas acham que ser empoderada é ter uma entonação de voz... Ter o poder de chegar chegando. Ou não é isso. porque ela é uma juíza, com todo respeito e excelência. Ou porque ela é uma médica. Ou porque ela é, de fato, uma profissional bem-sucedida. E isso traz financeiramente poder para ela. Não, isso traz oportunidade de comprar mais, de gastar mais, de investir mais. Mas gastar mais, ter mais dinheiro, está longe, longe de ser uma característica de empoderamento. O dinheiro, ele é uma consequência de uma mulher potente que trabalha muito, mas todo mundo que trabalha tem dinheiro. Todo mundo que trabalha tem oportunidades. Agora, respondendo a sua pergunta, o empoderamento ele é a base da vida de uma mulher, Vilma. Uma mulher que se conhece, que sabe o tamanho da potência dela, quem ela é, ela não precisa da aprovação do terceiro. Ela é corajosa, ela é destemida, ela tem iniciativa, ela é proativa. Ela enfrenta desafios. Essa mulher, ela enfrenta qualquer problema com menos dor, e com de menos cabeça sofrimento. E de erguida. cabeça erguida. Ela vai sofrer porque ninguém é de ferro, nós somos de aço. É verdade. Mas, assim, ela vai sofrer, mas vai ser 2 dias. Uhum. E depois ela levanta a cabeça e tá tudo bem, sem ressentimentos. Bola pra frente. Bola pra frente. Mas a mulher que se acha empoderada, geralmente é a mulher que ela é muito bem-sucedida, mas que ela mistura
uma vida de sucesso dela com o restante das áreas. Não, a minha mãe é uma mulher muito simples, por exemplo. Minha mãe estudou até a 5ª série. A minha mãe, já te falei que é a mulher mais sábia que eu já conheci. Eu tenho referências da minha mãe, Vilma, sem ela precisar sentar comigo e me ensinar, de aprender, de conviver, da minha mãe falar menos e ouvir mais. Isso é uma característica de uma mulher empoderada. Sim. Né? Mas a gente acha que não. Porque ela fala bem, porque ela se posiciona, porque ela chega mandando. Porque onde ela... Não. Olha que incrível. A minha mãe, ela sempre falou menos e ouviu mais. A minha mãe nunca foi de falar na hora que ela acha que ela deve falar e na hora... Muito pelo contrário, inclusive eu aprendi isso com a minha mãe mesmo. Às vezes a pessoa se acha empoderada, eu sou empoderada, eu sou sincera, eu falo na cara, eu sou transparente, vou falar agora porque eu tô achando isso. Não, a pessoa que fala o que ela quer na hora que ela quer, ela não é sincera, ela é imatura e sem educação. Totalmente. Porque existe a hora certa da gente se posicionar, da gente falar, isso é característica de empoderamento. Então a mulher que ela é empoderada, ela não precisa gritar aos 4 cantos que ela é empoderada. Quando você está de frente com uma mulher empoderada, como eu estou de frente para você, eu sei que você é uma mulher empoderada. E cada uma com a sua característica. Eu sou muito de movimentos, sou muito expressiva, mas eu estou na frente de uma mulher completamente empoderada, discreta, que olha nos olhos, que está prestando atenção, que está, né, absorvendo, filtrando, ouvindo com atenção no que eu estou falando agora. Isso é uma mulher empoderada. E tô babando. É tão gostoso. E outro detalhe, você que está escrevendo aí, Luana, eu quero botox, quero joia, você mesmo. No final, nós vamos aqui fazer um convite para você. Não perca. Aqui é cheio de surpresa, tá? Gente, que delícia esse podcast. Tô super em casa. Aqui é a casa mesmo. Eu falo assim, essa mesa é igual a mesa da casa da avó, das nossas avós. Eu fui criada com vó, eu sei muito bem o que você está falando, viu? E vamos lá. Agora, gente, nós falamos das marcas, nós já sabemos quase tudo da vida dela, quase tudo, né? Quase tudo. Já somos, amiguinhas aqui, de infância. Agora, diz pra nós, você que é essa mulher é gestora, é empoderada, é doce, é maravilhosa. Conta pra gente qual é o diferencial que tem nas suas empresas. Ai, são 2. Eu acredito verdadeiramente que o nosso ambiente, eu costumo dizer que antes de vender para um cliente final, a gente tem que vender para as nossas meninas. Aliás, um beijo para todas as nossas maravilhosas. Nossa, olha, tô segurando aqui, viu, meninas? Eu acredito, e hoje eu e o Gustavo conversando, né, com a nossa gerente, que é a Mislene. Sei. Nós estávamos conversando sobre, para mim, Vilma, o maior fator de produtividade de um colaborador é a felicidade. Então, o nosso diferencial é a nossa gestão humana com a nossa equipe. As nossas meninas, é muito nítido, elas amam trabalhar com a gente. A gente... Muitas vezes em reuniões, né, que a gente tem reunião e o Gustavo no trabalho, em casa, deitado no sofá, né? Em uma das nossas conversas, a gente sempre se questiona, será que a gente não está sendo muito humano, não? Mas se eu não fosse junto com ele tão humana assim, não daria certo. Como várias empresas não conseguem se manter. Então, o nosso diferencial é que a gente cuida da nossa equipe, para a nossa equipe cuidar do nosso cliente. Esse é o nosso maior diferencial, né? As nossas meninas, elas são a clínica. Sim, eu sou muita operação. Você vai falar de conta, dinheiro, fatura, fornecedor, é tudo Gustavo. Eu sou muita operação, e ele também. Mas o fato da gente saber que as nossas meninas trabalham com alegria... Quem está feliz, produz. Não, com certeza. E estando feliz, aí a gente já pergunta, como é que você usou de estratégia, como é que você elaborou o plano de vendas para as suas vendedoras ser
essa maravilhosa, estar realmente num patamar acima, ser essa ascensão. Como planejou isso? Trabalhar em franquia já nos corta um caminho, que é o caminho da gente ter que criar estratégias mirabolantes. Porque a franqueadora Porém, eu trabalhei desde os 16 nesse segmento e também trabalhei em franqueadora. Então, modéstia à parte, eu sou comercial. As minhas meninas às vezes estão na recepção, chega uma. Eu vejo ela falando assim: ó, olha. Então, ela é nossa gestora, nossa diretora, tudo. Elas engolem assim, porque elas sabem que eu não gosto. Ela é dona, ela é dona. Não é por nada, não preciso me esconder, mas é porque eu sou elas, né? Eu sou vendedora, eu sou avaliadora, né? Você é o comercial. Eu sou comercial, o coração junto com elas. Do comercial. Então, na verdade, eu acho que a minha experiência de vendas, a experiência do Gustavo, que teve outros negócios, o Gustavo já teve 3 escolas de curso profissionalizante. Então, a gente recebeu muito treinamento, a gente tem uma bagagem muito grande, muito grande. E a gente trabalha com muita transparência com o cliente. Então, veja bem, se você for na Royal Face, comprar um preenchimento labial e um Botox, você sai de lá, comprou, passou o cartão, pagou no carnê, enfim. Você sai de lá com o meu contato, com o contato de quem te vendeu o procedimento. Fez o procedimento? Você sai de lá com o contato da sua doutora, da sua procedimentista. Fez a compra do Botox e do labial, mudou de ideia, desistiu? Com quem você vai conversar? Com quem te vendeu. Fez e não gostou? Com quem você vai conversar? Com quem te vendeu. Não tem essa coisa de passar para o amiguinho vou resolver. Não. Então, assim, Vilmar, esse é o meu contato. Às vezes eu demoro para te responder porque eu estou aqui em atendimento. Mas antes de dormir eu irei te responder. Luana Pinheiro. Se você gostar, você vai me contar. Se você não gostar, você vai me contar também, porque eu preciso melhorar. Eu acho que essa estratégia de ser a dona e de passar o meu contato para todos os nossos clientes, eu acho que isso é um grau de qualidade na entrega. Porque hoje o Gustavo me cobra, mas você acha que você vai conseguir fazer isso com todo mundo? A gente tem muito cliente. A pessoa me chama, eu não posso resolver. Dona Maria, fica tranquila que a minha supervisora vai resolver agora. Mas pelo menos eu estou sabendo o que se passa. Com certeza. Então eu consigo, eu tenho uma métrica, eu tenho números de quantas pessoas me chamam para elogiar, de quantas pessoas estão insatisfeitas. Às vezes eu mando assim um print. O que houve com a Dona Lúcia? Então a minha equipe sabe que eu estou por dentro de tudo que está acontecendo, porque eu dou meu número para os clientes. Agora você imagina você chegar... um exemplo, tá? Em uma rede, no Mac, e o supervisor te olhar no Drive, né? E falar assim, olha, Vilma, leva o meu contato, caso as crianças não aprovem o Mac Lunch Feliz, edição 2,2, sei lá. Você manda um WhatsApp me avisar. Olha que diferença. Vem aqui que eu vou te dar outro lanche. É isso que eu faço. É exatamente isso. Não é? Então, de coração, eu acho que a gestão estar na operação é um ponto estratégico muito positivo para ajudar nas vendas. Porque as técnicas de vender, tudo isso, a gente traz de uma experiência de excelência atendimento com a nossa equipe. Olha, tá de parabéns, gente. Você tem noção? Você tem noção que quando o coração do dono da empresa, que não gosta de mostrar que é o dono, esse é o diferencial. Então, colaboradores muito bem treinados e tratados como gente, é muito humanizado. Isso aí, o bom dia não paga, o boa tarde não paga, o vamos tomar um café não paga. Então é muito humanizado. Então está de parabéns essa gestão. Eu tinha certeza que não era diferente disso. E agora, a Lu, ela vai dizer o seguinte, eu vou pedir para ela, tá? Qual é o conselho que você daria para mulheres que nesse momento está passando pela mesma situação que a Luana passou quando tinha apenas 15 anos, porque a neném dela nasceu, ela tinha 16. E nessa situação delicada, sem nenhum recurso financeiro. Então, qual é o conselho que a Luana vai dar para você que está passando por essa situação, que está
ou lamentando, ou triste, ou realmente sem nenhuma possibilidade, porque você está derrotada, você está triste, você está desanimada. Então, que orientação, Luana, você pode dar para uma mulher, para uma adolescente, quem estiver nos assistindo? Porque, gente, ela deu a volta por cima. E se eu tivesse que colocar aqui em degrau, olha, era do primeiro até aqui, ó, eu não tem fim. Esse degrau aqui não tem fim. Só isso, ó. A ascensão que essa mulher está. Ela não chegou ao fim, ela está subindo. Ela vai dar um conselho. Aliás, uma orientação, porque conselho é de mãe, conselho é daquela pessoa que vive com a gente no dia a dia. Então fala, Luana, fala. Gente, eu tô emocionada aqui, porque não teve esse alinhamento. De fato, eu não sabia quais eram as perguntas, né? Eu fazia ideia, obviamente. Aliás, a gente tá falando para mulheres. E fazia muito tempo, muitos anos, que a gente não tocava, que eu não tocava na minha história de vida, né? Eu lembro que depois que eu tive a minha filha, quando eu falava da minha vida, acho que nos 3 primeiros anos que tudo aconteceu, eu chorava, falava chorando. Mas já faz muitos anos, né, tudo isso. Então tá sendo bem emocionante pra mim. Ah, que bom. Bom, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que não existe problema que não tenha fim. Segundo, que Deus jamais vai te dar uma cruz tão pesada que você não consiga carregar, porque você é filha dele. Terceiro, independente como é a sua vida com seus pais hoje, nada me tira da cabeça que honrar o meu pai e minha mãe contribuiu muito, muito para Deus não se entristecer comigo e retribuir com abundância, que é a abundância que eu venho vivendo nessa ascensão que a Vilma passou pra gente agora. Quarto, nunca se sinta tão grande a ponto de achar que as pessoas ao seu redor são pequenas. Você é exatamente igual à pessoa que estudou muitos anos e teve oportunidades maiores, e você é exatamente igual à pessoa que está começando agora e que não tem conhecimento, estudo e qualificação nenhuma. A diferença é que com ele você pode falar palavras mais técnicas, falar de assuntos cotidianos, de lugares, de experiências, de viagens, de restaurante, e com o outro você vai falar de forma mais simples. A humildade. Eu acho lindo a pessoa que tem tudo na vida e que continua sendo humilde. E uma outra coisa, não se vitimize, mulher. Não se vitimize por nada. Eu costumo dizer que quando a gente se vitimiza muito, a gente se torna fraco. Eu criei uma responsabilidade de ser forte porque eu vendia para as pessoas que estava tudo bem, que eu era muito forte. Assim como a responsabilidade com os meus pais, com as minhas 2 irmãzinhas caçula e com as minhas filhas. Eu sempre fui muito protetora, então quando você começa a cuidar de alguém e a pessoa se sente cuidada por você, aquilo te dá um poder, uma força. Opa, ela se sente protegida com o meu cuidado. E isso vai te fazendo grande, 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 grande. E como é gostoso cuidar de pessoas, principalmente quando são as pessoas que você ama. Então, Vilma, eu acho que em algumas frases eu deixei uma dica, porque são várias coisas, né? E num caminho de dor, onde a gente cresce, a gente passa por muitas experiências, muitas. Se eu fosse ficar com raiva de todo mundo que me fez sentir dor naquele momento que eu mais precisei de todo mundo, talvez não iria fluir a minha vida, talvez eu seria uma pessoa mal-humorada, com energia baixa, né? E assim, não, eu não sou perfeita, né? Mas na maioria das vezes na minha vida eu sempre tento estar sorrindo, ouvindo, eu sou muito paciente, né? Eu tô tentando melhorar isso em mim, porque tem hora que a gente tem que ser mais firme, sim, até com a gestão, mas eu escuto as pessoas, eu acho que todo mundo tem um motivo para acertar e para errar, ninguém é perfeito, e o principal, sem julgamentos, sem julgamentos, sem julgar a menininha que engravidou cedo, porque você não imagina o que essa menina vai passar, viu? Sem julgar as pessoas
por escolherem o que elas escolhem todos os dias, e a vida é uma escolha. Eu acho que desde que eu engravidei, tudo na minha vida eu enfrentei de forma muito leve, então as coisas foram fluindo. Sejam leves, gente. É isso. Que coisa mais linda. E agora você vai saber que quem está aqui dentro desse estúdio tem um amor. E tem amor, e tem sociedade também. Eu vou perguntar para Luana o que o Gustavo Ferraz representa na vida dela de sócio e na pessoal. Gente, a gente já sabe a resposta, tá? Mas eu quero saber o que representa Gustavo Ferraz na vida de uma mulher empoderada. O Gustavo é o amor da minha vida, é o homem mais intenso que eu já conheci, mais corajoso, mais destemido, mais atencioso. Nas minhas relações anteriores, essa questão de ser muito empoderada atrai para uma mulher um lado muito masculino, que é o de solucionadora de problemas, de provedora. E nas outras relações que eu já tive, que foram 2, né? Era sempre eu que tinha esse espírito mais másculo de ir atrás, de correr, de ser desenrolada. Então eu tô vivendo pela primeira vez na minha vida uma história onde eu consigo ser a menininha, onde é óbvio que eu tenho preocupações, porque o dinheiro que entra ali na empresa, né, que supostamente é o homem, né, de casa que sabe, eu também sei, né, então a gente tem as nossas preocupações, mas ainda assim eu consigo ser a menininha da relação. E olha, gente, é tão gostoso você ser a menininha da relação, a parte mais delicada, a parte mais mimada. E eu não tinha isso. Fora isso, ele é um homem de valores, é um pai incrível. Ele tem 2 filhinhas, né? E minhas enteadinhas. Ele é um padrasto. Sem palavras. Minhas filhas adoram ele, meus pais. Então, assim, ele é um homem que sabe entrar numa situação e sabe sair. Mas eu costumo dizer que, assim, Vilma, não poderia ser diferente eu estar com uma pessoa com valores tão diferentes do meu. Esse negócio de os opostos se atraem, eu não acredito nisso. Porque eu não ficaria com um homem que é tão diferente, que não ama os pais, que não tem respeito pelos pais, que não respeita as pessoas, que acho que eu ficaria uma semana e já seria o suficiente para eu saber que aquilo não tem nada a ver comigo. E o Gustavo tem muito a ver comigo. E o mais legal é que ele é uma dessas pessoas que acredita muito em mim, né? Ele gosta do meu trabalho, ele é o meu parceiro, mas é o meu sócio, né? Então ele fala muito do meu nome aos 4 cantos, né? E eu também, como profissional, eu nem olho para dinheiro, para caixa, para essa parte chata, para a parte burocrática, né? Imposto, taxa, e paga isso, paga aquilo. Eu sou provedora, faço a equipe vender, fazer o dinheiro acontecer para a gente dar conta de tudo. E eu tenho uma admiração incrível por ele. Eu acho ele um homem... é um homem da minha vida, assim. É um homem que combina muito comigo. Eu sou muito leve, né? Então, a gente, às vezes, passa... Qual é empresário que não passa por um momento difícil? E aí, a gente tem os nossos 2 dias, 3 no máximo, de preocupação, e logo um levanta o outro. É muito legal empreender junto. Olha, maravilhoso ouvir tudo isso. Eu disse que hoje era a noite da inspiração, e é isso. E olha, a gente já está aqui há 1 hora e alguns minutos conversando. Eu tenho 3 perguntas aqui para a gente finalizar. E eu quero que você volte sempre. Obrigada. A gente vai ter muitos temas, muitos assuntos aqui para conversar. Mas tem uma pergunta aqui que também vai mexer com o seu coração. Porque você foi uma menina mulher muito cedo. Você não teve quem planejasse a tua vida a não ser você. Foi isso. Então, hoje você tem 2 princesas. E graças a Deus, pelo teu trabalho, pela tua ascensão, pelo fruto daquilo que você produziu e sabe que não é fácil colher, você planeja o futuro das suas maravilhosas? Ai.
A minha filha, a minha primeira filha, eu costumo dizer que eu iniciei a minha vida já com ela, né? Então, ela é minha parceira de vida. E ela, né, tem 22, a minha filha, ela sofreu muito quando tudo isso aconteceu, porque eu sofria. Então, eu imagino que desde a gestação, ela passou tudo comigo. Então, a Mislene, ela foi e é o principal motivo, a minha motivação de tudo que se transformou a minha vida. Então, hoje, se fosse resumir a minha vida ela se iniciou quando eu me tornei mãe da Mislene. E ela é linda, ela é educada, ela é uma baita de uma profissional. O meu sonho é que ela continue me matando de orgulho, porque eu tenho orgulho de ser mãe dela. Eu poderia falar de viagens, de carro, de conquista, né? Ela tem um carrinho dela, moto, apartamento. Ela tem, mas nada disso se compara ao orgulho que eu tenho de olhar para ela em determinados pontos, assim, viu? Uma incrível. Às vezes eu tô com... Minha filha tem 22 anos e ela tem valores que muita mulher de 40 anos talvez nunca tenha parado para analisar, né? Então ela tem um papo gostoso, ela tem uma noção do que é ferir alguém, do que é preservar alguém. E eu admiro muito pessoas que têm cuidado para falar, cuidado para tratar, cuidado para se posicionar. E a minha filha, a gente é bem diferente, ela é de outubro, né? Eu sou de abril. Então, a minha filha, ela é mais séria, assim, ela é mais observadora. Eu também sou, mas ela é mais que eu, assim. Ela não é muito de... Mas ela é de uma educação, de um berço simples, porque ela não teve berço, né? Então, ela é de um colchonete simples, mas, assim, com uma baita de uma educação. Então, e a Mariana veio para dar continuidade à transformação da minha vida. Mariana foi desejada, planejada, querida, muito querida. Tive uma gestação dos sonhos. E a Mariana hoje é minha caçulinha, moramos só nós duas juntas, então ela é criada como se ela fosse filha única. E ela pegou o Gustavo fala que a Mariana pegou a época das vacas gordas, né? Verdade. Mas a Mariana, ela é de uma delicadeza também, são completamente diferentes uma da outra, mas ela é de uma delicadeza, de uma doçura e de uma personalidade muito forte ao mesmo tempo. E eu sou muito grata, primeiramente a Deus, e eu sou grata por conseguir proporcionar à minha filha, a Mariana, uma história diferente. Então, ela estuda em colégio particular, né? Ela tem um quartinho dela, ela tem as roupinhas dela, ela tem os luxos. Isso financeiramente falando, para mim, continua não sendo nada. Mas quando eu comparo as duas realidades da onde eu vivi com o meu esforço, porque eu não recebi patrocínio, eu não fui ajudada por ninguém, nem por nenhum homem, nem por nenhum parente que me patrocinou, vai lá. Não tive nenhum casamento milionário que me deixou com bens para eu dar continuidade. Eu não sou herdeira. Então, assim, quando eu olho para a minha vida e para as minhas duas filhas, eu sinto muito orgulho da minha trajetória, sabe? Acho que é isso. Ai, que coisa linda. Não podia ser outra resposta, não é, gente? Então, para você ver, tudo isso por conta da mulher que ela se tornou. Então, pega essa dica e não fique triste. Que essa noite, essa inspiração, seja motivo que você só queira crescer. Tá bem? E continue colocando ali, ó, que eu quero botox, eu quero joia. Estamos acabando. Tem muitas perguntas, mas a gente tem uma aqui para finalizar. A gente sabe que tem sorteio. Outra coisa aqui, ó. A marca a gente já sabe. E para finalizar, a Luana vai contar o que pode fazer você ter uma vida em ascensão, onde você pode ficar tranquila financeiramente, com muito trabalho, sim, porque esse negócio de que manda um vídeo para você, aperta o botão, cai o dinheiro e fica aí no sofá, não existe, gente. Tem que ter trabalho. E a Luana vai contar para nós o que vai acontecer nesse final de semana. Conta, que Luana. Legal. Conta, Luana. Que legal. Meninas, vai acontecer um evento feminino chamado Mulheres de Aço,
que nós estamos organizando tudo com muito carinho, aonde nós vamos falar sobre autoestima, empoderamento, posicionamento, e eu vou apresentar um plano de carreira para que você comece com oportunidade pequena e vá gradativamente subindo degrau por degrau para ser a dona do seu próprio negócio. Eu vou entregar na sua mão todas as técnicas, eu vou te entregar tudo pronto para você ter o seu negócio, divulgar o seu negócio, ganhar, prosperar com o seu negócio. Então eu vou deixar um convite para você não ficar de fora e participar do Mulheres de Aço, que vai acontecer agora, sábado, no Hotel Nacional. Não tem custo, mas a sua presença deve ser confirmada, porque a gente está Existe um processo. preparando mimos, né, para vocês saírem de lá, no mínimo, com autoestima nas estrelas, tá bom? Então, todas vocês estão convidadas, vai ser das 9 horas da manhã até aproximadamente 1h, 1h30 da tarde. Algumas mulheres terão a oportunidade de almoçar comigo nesse dia lá no hotel, um almoço de negócios para lá de especial. E eu gostaria, tá, de receber todas vocês lá. Olha, esse é o evento que ela disse para sábado agora, dia 9 de novembro. Agora você olha no espelho e acha que precisa melhorar um pouquinho a sua aparência, não deixe de procurar A Royal Face, a número 1 do Brasil, minha queridinha, minha filha mais velha. E, inclusive, você pode encontrar comigo quase todos os dias lá na clínica. Eu faço questão de participar, de estar ali falando com as nossas clientes, até para conseguir mensurar a qualidade, se está indo tudo bem, se elas estão gostando. Então você pode entrar em contato com a nossa equipe. Olha, eu quero quando a Lu estiver lá, pra gente bater um papo, tá? Pra você tomar um café comigo. Marca e vá na clínica, que a clínica é linda. e olha, ela vai deixar agora as redes sociais. Vou. Todas que você tiver, você pode falar. Tá. Que aí é só agora a gente
Isso aí. Uhum. Segundo a dermatologista, até eu queria ver com